Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu tomo a escritura de Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para falarmos sobre tempo e a forma como nós o usamos. O ser humano, ele é um buscador de prazer. Isto, de certa forma, faz sentido, porque Deus usa a dor e o prazer para nos dirigir naquilo que é correto. Quando nós fazemos o que é bom e correto, nós nos sentimos bem com nós mesmos. Por exemplo, quando você pratica uma boa ação, quando você estudou e tirou uma boa nota na escola, ou quando você se esforçou para fazer um bom trabalho e conseguiu um bom resultado, tudo isso nos traz prazeres. Quando você faz o bem ao próximo, existe uma recompensa, uma espécie de mudança na nossa química cerebral que nos causa prazer. Há um acréscimo no hormônio da serotonina. Então, por exemplo, no livro de Deuteronômio, Deus fala muito no capítulo 30, verso 19, também no capítulo 28, Deus mostra muito claramente que para toda boa ação há uma recompensa, há um prazer ligado à obediência e uma dor como resultado da desobediência. Então, nós aprendemos, de certa forma, a fazer aquilo que é correto para obter prazer. Porém, nós temos um inimigo chamado Satanás, que ele, para nos induzir a fazer o que é errado, incorreto, ele cria também tipos de prazeres. Há formas de prazeres que levam a uma consequência desagradável. É o prazer imediato para uma dor no futuro. E como o ser humano é, de certa forma, buscador de prazer, muitos caem nessa armadilha. E a única maneira de não cairmos nessa armadilha é sermos avisados. Porque o livro de Provérbios diz que o avisado, ele se desvia do mal, mas o simples, ele passa por ali e sofre a pena. Então, nós temos que procurar pautar o nosso comportamento não naquilo que sentimos, se é prazeroso ou não, porque embora Deus nos faça sentir prazer por termos feito a coisa correta, esse prazer vem depois que você fez a coisa correta, como uma consequência. O diabo tenta nos dar um prazer imediato em algo, sem mostrar a consequência que vamos ter depois. Então, assim, resumidamente, eu diria assim: quando a obra vem de Deus, você faz algo para sentir o prazer depois. O diabo é o contrário. Ele faz a pessoa fazer algo para ele sentir prazer agora e uma consequência depois. A grosso modo é assim. Muito embora tem coisas que que são boas, corretas, a gente sente prazer na hora também, como adorar a Deus e ter companheirismo com a família e etc. Mas vamos focar em algo assim aqui. Aprenda a fazer coisas desagradáveis. Aprenda a fazer coisas que custam um preço. Porque o ser humano, ele está viciado
em prazeres. Então, nós estamos em um tipo de civilização que virou buscadores de prazer. Comemos o alimento, escolhemos o alimento que vamos comer, não pelo seu valor nutritivo, mas pelo sabor que ele tem. Escolhemos tarefas a desempenhar não pela importância que ela tem, mas por ser a mais fácil, a mais prazerosa. E se você observar, as pessoas que realmente se destacam, as pessoas que crescem, que são bem-sucedidas, são as pessoas que aprenderam a fazer coisas desagradáveis, porque elas fazem as coisas não por serem fáceis ou agradáveis, mas eles as fazem pela recompensa que terão. Então é necessário que a gente aprenda a fazer coisas desagradáveis, mesmo torcendo o nariz, mas você deve olhar não no momento imediato, mas na recompensa que virá, porque nada do que é importante é por si só agradável ou desagradável, mas tudo pode tornar-se um hábito. Por exemplo, há muitas pessoas que elas começam a fazer exercício físico, e isso de início é bastante difícil para a maioria das pessoas, diria até desagradável, mas elas não fazem exercício físico ou caminhada ou mesmo uma dieta por ser agradável, mas fazem isto pela importância e pela recompensa que terão. Então, todos nós temos hábitos e somos guiados por eles. A diferença é que existem bons hábitos e maus hábitos. Por que é tão difícil iniciar um bom hábito? É porque o desconforto é imenso. A coisa que a gente deve focar, entender, é que o desconforto passa, mas o resultado fica. Então nós devemos procurar agendar o nosso dia, devemos cercar o nosso dia, a nossa vida de bons hábitos, não olhando, não se preocupando se isso é agradável ou desagradável, mas olhando para a recompensa que isso traz. Por exemplo, o hábito da oração, o hábito da leitura, o hábito da devoção. Então, como eu preguei em uma reflexão um pouco tempo atrás, sobre a pessoa orar, por exemplo, 10 minutos por dia. Para iniciar, você pode muito bem orar 1 hora por dia. Pode orar mais também, mas 1 hora por dia seria ótimo. Mas vamos começar com 10 minutos. Se você orar 10 minutos por dia, como eu disse, dentro de 1 ano, você terá orado 3.650 minutos. Então, em 3.650 minutos, veja que é o acúmulo de 10 minutos por dia ao fim de 1 ano, 3.650 minutos é um bom tempo de oração. Já pensou quanta bênção você obteve? Este é um bom hábito. Se você decidir ler a Bíblia 5 capítulos por dia, se você ler 5 capítulos por dia, multiplique isso por 365 e você verá quantos capítulos da Bíblia você leu. Isso dá uma quantia de 1825. Então, estes são bons hábitos que de início pode trazer um certo desconforto, mas depois torna-se um hábito e um bom hábito. Então, organize o seu dia. O tempo é um investimento. Devemos entender que Deus nos dá sementes
Não são muitas as coisas que Deus já nos dá pronto. Deus nos dá muito, são sementes. Então, o tempo é uma semente. Então, a forma como você usa o seu tempo, o plantio dessa semente chamada tempo, é que vai criar aquilo que você chama de vida. Então, a forma como uma pessoa chega na sua velhice mostra como ela usou, como ela investiu o seu tempo. Entenda isto. Hoje, como ontem e também amanhã, muitas pessoas, a cada dia, eu não sei quantas pessoas no mundo morrem por dia, mas todos os dias, um número enorme de pessoas está chegando no final da sua vida. E o que elas vão viver por toda a eternidade é o resultado de como elas investiram o seu tempo. E você sabe por quê? A grande maioria está amargando o terror em um lugar de sofrimento chamado inferno, porque elas não ponderaram, não consideraram a forma como elas usaram o tempo. Elas não procuraram fazer aquilo que era importante. Elas procuraram fazer aquilo que era mais prazeroso. Mesmo entre nós, os vivos, muitos de nós estão com pressão alta, diabetes e tantas outras doenças, porque não comeram o que era nutritivo, comeram o que era saboroso. Então entenda isto. Você tem uma semente chamada tempo. A forma como você planta essa semente, como você usa o seu tempo, é que vai criar esta coisa chamada vida. Algumas pessoas são felizes, bastante felizes, outras menos, outras nada felizes. A culpa, eu não diria que é da vida. A culpa, com certeza, não é de Deus. A culpa é a forma como nós usamos o nosso tempo. O que eu estou fazendo hoje está criando a vida que vou viver amanhã. Então, aprender, investir. A única coisa que todos têm igual é o que faz a diferença. Pensa, rico ou pobre, todos nascem com um tesouro igual, chamado tempo. A forma como cada um usa o seu tempo é que vai fazer dele um rico ou um miserável. Quando eu falo rico, não estou me referindo a dinheiro, eu estou me referindo a rico em Deus. Você pode não ter dinheiro, mas pode ser rico em felicidade, rico em sabedoria, rico em Deus. Invista o seu tempo de forma sábia, coma aquilo que faz bem e, se possível, claro que é possível, faça exercício físico, ainda que seja uma leve e agradável caminhada enquanto ouve a palavra de Deus. Isso te fará bem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.